subiu de Cesareia a Jerusalém, onde os principais sacerdotes e dirigentes dos judeus compareceram perante ele contra Paulo, rogaram-lhe, pedindo como favor contra Paulo que eu o fizesse vir a Jerusalém, armando cilada para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava detido em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Portanto, disse: alguns dos vossos dirigentes desçam comigo, e se neste homem houver algum crime, acusem-no. Não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte assentou-se no tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Chegando ele, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas Paulo, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia Festo, querendo agradar aos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e selar perante mim julgado acerca destas coisas? Paulo respondeu: estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum mal ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que me acusam, ninguém pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelastes para César irás. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. Como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei o caso de Paulo, dizendo: certo homem foi deixado por Félix aqui preso, a respeito do qual os principais sacerdotes e os anciões dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. Respondi-lhes não ser costume dos romanos entregar um homem à morte, sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da sua acusação. De sorte que, chegando aqui juntos, no dia seguinte, sem me demorar, assentei-me no tribunal e mandei que trouxessem o homem. Levantando-se seus acusadores, não apresentaram nenhuma acusação das quais perversas que eu suspeitava. Tinha, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava viver. Estando eu perplexo ao modo que investigar esta causa, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca dessas coisas. Mas Paulo, para que fosse reservado ao julgamento do imperador, mandei que o detivessem até que eu enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera ouvir também este homem. Respondeu-lhe ele: amanhã ouvirás. E no dia seguinte, vindo Agripa, Berenice, com muito amparo, entraram no auditório com os chefes militares e os principais da cidade. Então, por ordem de Festo, foi trazido Paulo. Disse Festo: rei Agripa e todos os que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de que toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo para o imperador, resolvi enviá-lo. Mas não tenho coisa alguma definitiva que escreva a meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa
que escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar contra ele as acusações. Amém? Glória a Deus. Amém, aleluia. Irmãos, aqui é muito interessante nessa época quando Paulo está preso. Nós vimos semana passada que o outro governador, que era Félix, né? Não, Félix não, era Festo, que foi o governador antes de Félix, não é isso? Não, é Félix mesmo, Festo é esse atual. Nós vimos que Festo, Paulo começou a falar a respeito da verdade, do julgamento vindouro, e nós vimos que ele ficou com medo, atemorizado. E aí, como era costume romano, de tempos em tempos o imperador mudava os governadores das províncias, dos locais, e esse Félix, querendo agradar os judeus, pensando que alguma outra ocasião poderia ser que ele voltasse para lá de novo, né? E ele não teria nenhum tipo de desavença com os líderes da nação. O que ele fez? Deixou Paulo lá e falou assim: a bola é tua, ô Festo, eu não quero mais nem saber. Na verdade, ele falou assim: eu não quero mais nem saber dessa questão. Resolva você aí com os judeus. Pensando num futuro, ele agiu como um político, né? Um político hoje na nossa política, o que acontece muito é isso. Alguns ex-presidentes, quando tem alguma coisa importante que é muito contraditória contra o povo, que vai de contra o povo, que é de interesse de alguns e de outros não, chegando no final do mandato dele, ele não faz nada. Ele simplesmente passa a bola para o outro que vai assumir. Falou assim: o outro que vai assumir é que se vire com isso aí, eu quero estar isento, porque daqui 4 anos eu quero me eleger de novo. Não é assim que muitos fazem? E não foi diferente com esse Félix. E esse Festo chega lá em Jerusalém, como de costume, para poder conhecer quem eram os líderes do povo, porque mesmo sendo uma nação dominada pelo Império Romano, mas mesmo assim o Império ainda deixava alguns do povo serem líderes do povo, para que não houvesse uma revolta maior, né? Então alguns, igual os sacerdotes e os anciões aqui, eram esses líderes do povo judeu. E esse novo governador foi ter com eles. E o engraçado, irmãos, que ele fala, até ele comenta aqui para o próprio rei, que a primeira coisa que o povo falou, eu acredito que ele nem falou: governador, seja bem-vindo, não. Falou: governador, tem um cara aí, meu amigo, ele não merece morrer, não. Não é verdade? O que nos deixa entender aqui é que esse povo queria tanto a morte do Paulo, que eles mal saudaram o governador, já falou: tem um cidadão aí, meu amigo, que esse homem é ruim. Esse homem é ruim. Esse aí tem pervertido. Aquele outro orador que nós vimos chamou ele até de peste, né? Ele é uma peste. É um homem ruim que tem falado mal contra a lei de Deus, tem falado mal contra Moisés e algumas coisas. Falou assim: então ele tem que morrer. É um homem que não merece morrer. E irmãos, não merece viver. Não merece viver. Não merece morrer, não viver. E eu faço até uma perguntinha para mim também, para nós. E eu? Será se eu mereço viver? Ou se eu mereço morrer? Na verdade, isso é algo que a gente leva a nos pensar até nisso aí. Como que eu posso ser no mundo espiritual? O que é que os demônios andam tramando contra a minha vida? Será que está dizendo: não, esse aí nem influi nem contribui em nada, deixa do jeito que está? Ou é aquele que vive falando: vamos achar um jeito de derrubar ela, vamos achar um jeito de derrubar ela? Porque era assim que eles falavam com Paulo: Paulo não tem jeito, Paulo não tem mais como ele ficar nesse mundo, porque um ano a mais que ele fica, um dia a mais que ele fica no mundo, o prejuízo para o mundo é grande.
o prejuízo para o mundo é grande. E nós estamos trazendo prejuízo para o mundo? Não é verdade? Porque a gente vendo aqui as acusações contra Paulo, igual o próprio governador falou aqui para o rei Agripa, que ele falou assim: olha, eu não vi nada, eu pensava do jeito que esses homens falaram para mim, eu pensei que esse Paulo era o pior bandido que existia, era o pior do que o Fernandinho Beiramar, ou pior do que o Bin Laden, né? Que era o pior dos piores que tinha aí no mundo, né? Até um tempo atrás. Não era assim que todo mundo só queria ter um homem morto, até que conseguiram, né? O governador estava pensando que o apóstolo Paulo, o apóstolo de São Paulo era um desses. Rapaz, esse homem deve ter feito uma coisa muito ruim, deve ter matado crianças, estuprado mulheres, deve ter entrado, pegado os velhos, cerrado ao meio. Matou o pai e a mãe. Matou o pai e a mãe, não teve o que fazer, ele matou o pai e a mãe, ainda pegou o fígado e o coração e fez um sarapatel e comeu, comemorando. Não é assim o que o governador... O que o governador fala aqui, falou assim: olha, no 18, levantando-se seus acusadores, não apresentaram nenhuma acusação das coisas perversas que eu suspeitava. Não é verdade? Falou assim: eu olhei para esse homem, meu Deus, eu pensei que era o pior dos piores. Pensei que era um assassino em série aí, que olhava, matava, fazia coisas muito loucas com as pessoas, mas não. E nós estamos sendo chamados desses também? Aquele crentinho só quer ser santo, a gente nunca quer ser, e o povo só fala isso, né? Eu acho engraçado demais, irmãos. Às vezes você tá no meio de uns amigos seus que ainda não são cristãos, e aí sai algumas piadinhas, umas coisas e outras, e quando você não participa, a primeira coisa que eu falo: ei, cara, só quer ser santo demais, agora quer ser o santinho, quer ser o certinho. Não é assim que fala, né? Quer ser certinho demais, né? Mas aí também não, aí desse jeito não, você quer ser certinho demais. Mas na realidade, para isso o Senhor nos chamou. Aleluia. Não é para isso que o Senhor nos chamou? Para o reino dele? Amém. Ele nos chamou para sermos o quê? Diferentes. Nós temos que ser a luz do mundo. Nós temos que ser o diferencial do mundo. Não tem como nós, como cristãos, como verdadeiros cristãos que somos, não como crente, porque crente, até um muçulmano é crente. Ele crê ele crê em Alá, ele crê em Maomé, ele crê no Corão, que é a Bíblia deles. Eles creem tanto que se matam. Não é verdade? Eles são até mais crentes do que muitos crentes, que não têm coragem de morrer por Jesus, e quando começa a vir alguma perseguição, quando começa a vir as contas de água, de luz, de energia, quando falta o gás e não tem o dinheiro, não está adiantando eu ser crente, não. E você é crente para quê? Para cortar minha água? Não é assim que muitos ainda falam? Para que eu vou ser? Eu tenho um crédito contigo, Deus. Agora, essa pergunta que tu fez é boa e ela é atual. Se a gente olhar para o Oriente Médio, lá, as coisas que estão acontecendo lá em Israel e em redor de Israel, por que o mundo inteiro, em exceção a algumas pessoas, né, que conhecem a verdade, por que o mundo inteiro tem Israel por inimigo? Por que o mundo inteiro quer o extermínio de Israel? A mesma coisa de Paulo aqui, a mesma situação. Simplesmente porque Israel é escolhida por Deus. Um testemunho vivo de que Deus é grande. Isso. Israel é a prova da existência de Deus. Ainda hoje acontecem sinais e milagres naquelas terras de Israel, que provoca o mesmo sentimento na humanidade, o mesmo sentimento que ocorreu com esses judeus aqui, né? Uma inveja, porque Paulo era uma pessoa popular. Através de Paulo, sinais e maravilhas aconteciam. Através de Paulo, as pessoas se convertiam e saíam do império das trevas e iam para o reino de Jesus.
Então, a mesma coisa, você fez essa pergunta em nós hoje, né? Então, eu me lembrei de Israel hoje sendo bombardeada, sendo atacada pela mídia do mundo inteiro, sendo deturpado como esses aqui deturpavam a verdade a respeito, ao ponto de dizer que Israel é o vilão, sendo que ele está se defendendo. Aí, quando mostra uma notícia lá na televisão, é porque Israel atingiu um hospital na faixa de Gaza e matou, e as pessoas estão sem hospital. Mas eles não vão apurar os fatos, até sabem, mas não falam. Não faz questão. Eles não fazem questão de falar o porquê que Israel atacou o hospital. Porque o Hamas, que é aquela facção rebelde que está atacando Israel, eles fizeram a base deles lá no hospital, exatamente para que, se for contra-atacado, for pegar mal visto para Israel. Então eles vão lá e armam a base militar dele no hospital e começam a lançar os mísseis. E Israel está aqui com o radar atrás de mísseis. E está lá, então eles explodem lá para poder não vir mais guerras. Então dá na televisão o seguinte, não, porque Israel foi lá e detonou o hospital. Aí outra base que eles escolhem, escolas, parques onde tem muitas crianças e tal, eles formam as bases militares dele lá e atingem Israel. Israel não vai ficar passivo vendo ele sendo atacado. Então quer dizer, ainda hoje é assim. Aí a mídia mundial monta um esquema todinho mentindo contra Israel para quê? Incitar o ódio, para que todos os povos da terra façam o que estão fazendo em protesto contra Israel. Isso com os judeus, né? Agora, com a igreja também não é diferente. Faz a mesma coisa com a igreja. Mentindo, dizendo todo mal a nosso respeito, como disse o Senhor Jesus. Então, o que quer ser verdadeiramente igreja é assim, né? Vão receber esse tipo de acusações. Agora, aqueles que não, vão ser só mais um no meio da multidão. Aquilo que uma época até eu já comentei aqui, não canso de comentar a respeito de um irmão que trabalhava numa drogaria e sempre pedia oração para nós, que era do grupo familiar nosso, né? Que era grupo familiar. Falei, irmãos, ora por mim, porque no meu trabalho o povo está me perseguindo porque eu sou crente. Aí a gente, todo mundo, oh Deus, tira a perseguição e tal. Aí teve uma época que o pastor José Carlos teve a oportunidade de trabalhar nessa mesma drogaria. E aí depois o irmão foi pedir oração. Eu falei, irmão, não vamos orar não, porque não é perseguição porque você é crente, é porque você é mau caráter. Cadê que eles me perseguem? Eles não me perseguem. Então, se você está sendo perseguido lá, igual você fala que é perseguido, não é perseguição, é mau caráter. A palavra não se aplica quando diz mentindo contra vocês, inventaram todo tipo de coisas ruins. E isso foi com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele viveu o evangelho, ele sofreu pela causa, ele verdadeiramente, igual a gente acabou de compartilhar na célula aqui na casa do Manuel, a respeito de João 20, o Evangelho de João 20, quando o Senhor Jesus pergunta 3 vezes a Pedro, se Pedro ama, né? Pedro, tu me amas, que a nossa Bíblia só põe tu me amas, mas no grego a gente sabe que ele fala o ágape, né? Que é o amor para com Deus, e Pedro fala, não Senhor, só te filéus, fala o amor de irmão, mas Pedro, tu só me filéus, aí no final ele diz, Senhor, tu sabe que eu te ágape, né? Que eu te amo com amor ágape, aquele amor sacrificial. E ele tem uma hora que ele diz assim, Senhor, tu sabes de tudo, o Senhor sabe até do futuro, e o Senhor até sabe como eu vou morrer, que eu vou sofrer. E o apóstolo Paulo foi um desses, que o chamado dele, quando o próprio Senhor Jesus Cristo chamou ele, que o Senhor mandou Ananias ir lá orar por Paulo, que Ananias começa a ter um debatezinho com o Senhor, falou, Senhor, mas eu bem sei quem é esse Paulo. Esse Paulo é aquele que vem assolando a tua igreja, é aquele que mata, que prende. Aí o Senhor já falou, não, eu sei, é esse mesmo, é ele. Só, Ananias, que eu vou mostrar para Paulo o quanto importa sofrer por mim, sofrer pelo meu nome. Então o apóstolo Paulo foi o mesmo
que amou o Senhor e que sempre sofreu essas perseguições desses judeus, principalmente dos religiosos, e por causa de quê? De inveja. Por causa da inveja, porque quando a gente leu em Atos, em alguns capítulos atrás, nós vemos que muitos dos judeus, de mestres de sinagogas, ficavam com inveja, porque quando Paulo começava a pregar e a compartilhar a respeito do reino de Deus, no primeiro dia é como se tivesse 10 pessoas. Aí a gente via que no sábado, consequentemente, quase a cidade inteira estava lá para ouvir. O cara fala, meu Deus, eu estou aqui há 30 anos, só juntei 10, mano. Chegou aqui ontem e já está a cidade todinha querendo ouvir ele falar, não é verdade? E nesse julgamento, irmãos, algo também tremendo que eu vejo aqui do apóstolo Paulo, é que o Senhor havia falado para ele, que ele sabia no Espírito que importava, que ele tinha que ir para Roma. Ele tinha que ir para Roma. E quando começou essa prisão, só essa prisão dele aqui, particularmente a prisão dele em Jerusalém, foi o único momento que antes dele ser açoitado de qualquer coisa, ele dizia, ele falou que ele era um cidadão romano, não é verdade? Porque nas outras não, nas outras vezes que ele foi preso e não fazia muito, algumas ele não fez nem questão de dizer que era romano, só falou naquela outra vez que ele foi açoitado com Silas, que quando os magistrados foi tirar, ele falou, como é que vocês me açoitam sendo cidadão romano sem julgamento? E o povo ficou com medo. Mas nessa aqui não, ele começa a falar, porque ele sabia que ele tinha que ir para Roma. E ele sabia que era para lá que ele tinha que ser julgado. E esses sacerdotes, querendo tramar contra a vida dele, querendo matar o apóstolo Paulo e arrumar ciladas, o governador, conhecendo, sabendo que ele era um cidadão romano, irmãos, o governador, ele podia ou não podia falar, não, você vai agora para Jerusalém. Ele não podia ter dado essa ordem se fosse qualquer um outro, não é verdade? Ele não tem essa autoridade, um governador, mas por ele se tratar de um cidadão romano, ele tem algumas brechas na lei, ele tinha alguns precedentes para ele, que ele falou assim, não, eu estou diante do tribunal de César, e se você não quer me julgar, então eu apelo para o imperador. Eu vou para o imperador. E esse governador, quando ele falou isso, ele ficou até meio com um pouco de medo. Quando Paulo falou isso, eu quero ir para o imperador. Olha o que ele que fala, ele se reuniu, o governador se reuniu com os conselheiros para ver, ele pediu para ser julgado pelo imperador. E aí, o que a lei romana fala? Eles olharam lá e viram, não, se ele pediu ir para o governador, ele vai ter que ser julgado então diante de César, lá em Roma. César não vai vir para cá, nunca que César vai vir aqui. Então você tem que mandar ele para lá, meu filho. Se ele não mandar, você está enrolado com o rei. Não é verdade? Se você não mandar ele para o César, você vai estar enrolado com ele. Aí ele ficou com medo. E até isso ele fala para o rei Agripa. Ele falou assim, olha rei, eu não sei nem o que eu vou escrever para o meu senhor. Eu estou mandando aqui um prisioneiro para ele, que eu não sei. O que eu vou falar desse homem? Podia estar correndo até um risco contra a própria vida do governador, não é verdade? De pegar o rei e falar assim, mas por que ele pegou um cidadão romano e mandou para mim? Cadê a acusação? E falou assim, você não é governador, você não estudou para estar nesse cargo, você não é um homem meu de confiança, você não conhece minha lei, se você não conhece, você não tem seus conselheiros, como que você manda um homem para mim sem ter uma acusação formal contra ele? Não é verdade? Então Paulo também, por ser um homem entendido, um homem conhecedor de leis, conhecedor do grego, do hebraico, do latim e de outras línguas que tinha lá, que era o aramaico,